Bem, pessoal, bem-vindos. E hoje vamos à nossa terceira parte sobre as invasões holandesas no território paraibano. Vamos lá. Hoje vamos tratar sobre a resistência anti-holandesa no território paraibano. O controle holandês sobre a Paraíba durou apenas 20 anos, do ano de 1634 ao ano de 1654, e nunca se fez total. Isso porque, desde cedo, aqueles que não aceitaram partiram para a luta armada, que assolou a várzea do rio Paraíba. Nesta, os holandeses nunca conseguiram se firmar. Em 1636, o segundo diretor-geral, o segundo governante holandês, Hippo Eysenck, tido como arbitrário, foi morto em uma emboscada, quando assistia à farinhada no engenho Santo Antônio. O principal responsável foi o capitão Francisco Rabelo, o Rabelinho. Reagindo a isso, os holandeses procuraram apresentar combate no Tibiri, que foi evitado pelos lusos brasileiros, pelos colonos, que pretendiam retrair-se e recorrer através de ataques rápidos e de surpresa. Essa era sua tática de guerrilha. Por conta desta, os holandeses nunca se sentiram seguros no território paraibano, salvo durante algum tempo na capital e mais tarde no interior da fortaleza de Santa Catarina. A repressão holandesa caracterizou-se pela brutalidade. Alguns engenhos e propriedades foram confiscados e a pena capital foi igualmente aplicada. Em 1645, o diretor-geral Paul Linge, responsável por esses enforcamentos, mandou arrastar pela cidade um corpo de um condenado que morrera na prisão. Você percebe aí, né, que durante esses 20 anos de ocupação holandesa, nunca as coisas foram tranquilas. Essa tensão somente se aliviou no ano de 1638 até 1644, durante a administração dos diretores Elias Herckman e Gisbert Wright. Por essa época, chegou ao Brasil o conde Maurício de Nassau. Aí o nome é você gravar, né? O nome é você fixar na memória. Conde Maurício de Nassau, que se instalou no Recife, com artistas, junto com ele, né, ele trouxe da Europa artistas, cientistas e estudiosos do melhor nível, emancipados da Espanha em 1640. Os portugueses encontravam-se com as finanças abaladas ao final da União Ibérica, de modo que alguns conselheiros do rei, como o padre Antônio Vieira, o maior sábio do mundo luso naquele período, elaborou um documento que propunha a preservação de todo o norte pelos holandeses, que se absteriam de invadir o restante do Brasil e as possessões lusas no Oriente. Olha aí que o detalhe é que em determinado momento se cogitou até uma aliança, né, para a manutenção dos territórios entre os holandeses e os portugueses. Esse documento ganhou a denominação de papel forte. Tão convincente pareciam suas razões. Na Paraíba, os proprietários e altos funcionários, beneficiários da invasão flamenga, concordaram com os termos. Não foi esse, porém, o caso do jovem André Vidal de Negreiros, paraibano, filho de proprietários portugueses, participou da campanha anti-holandesa em 1624, na Bahia, onde ficou por algum tempo. Em 1630, ele se encontrava em Olinda, quando os flamengos dominaram a cidade.
Novamente na Paraíba entre 1634 e 1636, nunca pactuou com o invasor, que o respeitava. Entre 36 e 44, ele permaneceu em Portugal, onde, em vão, tentou mobilizar os espíritos em prol da resistência. Sem conseguir esse intento, retornou ao Brasil, desembarcando na praia pernambucana de Tamandaré, acima da qual, em Santo Antônio do Cabo, fez junção com as tropas pernambucanas de João Fernandes Vieira. A luta doravante iria travar-se em campo aberto, e nela Vidal de Negreiros se revelaria um ótimo estrategista. Participante das duas batalhas dos Montes Guararapes, figurou entre os chefes que receberam a rendição holandesa na Campina da Taborda. Anteriormente, não hesitaram em atear fogo aos canaviais do próprio pai na Paraíba. Sua carreira foi uma sucessão de êxitos, escolhidos para levar a Portugal os resultados da insurreição contra o invasor holandês. Ele foi nomeado governador dos estados do Maranhão e Grão-Pará, que constituíam territórios independentes do restante do Brasil. Em 1662, designaram-no governador de Angola, onde fortificou a capital, Luanda. Ao falecer em 1680, seus restos mortais foram transladados para a Igreja dos Prazeres, nos Montes Guararapes. Aí esse breve resumo já dá para você ter uma ideia de quão importante foi a figura de Vidal de Negreiros, André Vidal de Negreiros, naquele período da dominação holandesa e sua luta contra os holandeses. Considerado um dos maiores paraibanos de todos os tempos, Vidal de Negreiros fez-se indiscutível chefe da Guerra de Libertação Nacional, que a insurreição contra os holandeses representou. Com o afastamento dos espanhóis, logo após o final da União Ibérica, e retraimento dos portugueses, a peleja tomou dimensão nacionalista, nela se verificando a primitiva formação da pátria. Na Paraíba, a insurreição contra os flamengos, ou seja, os holandeses, propagou-se com tanta rapidez que em 1645 o capitão Curado Garro, autor de Relação das Pugnas contra os holandeses no Nordeste, já dominava a região do Tibiri. Daí suas colunas ingressaram neste mesmo ano na capital, onde os holandeses se retiraram para a fortaleza de Santa Catarina. Nos últimos 9 anos de permanência na Paraíba, o controle dos holandeses se limitou a essa fortificação, a fortaleza de Santa Catarina. A capitania da Paraíba na época da invasão holandesa. Como seria o cotidiano da capitania, Naquela época da invasão, a população era dividida em 2 grupos, isso é um contexto social. Os homens livres, que seriam os holandeses, portugueses brasileiros, e os escravos, de procedência brasileira ou africana. A mistura de raça, ou seja, a miscigenação, não era bem vista pelo governo holandês. Portanto, durante os 24 anos de domínio holandês no Brasil, sabe-se de raras união entre holandeses e nativos, sendo considerada uma exceção, ao contrário do colonizador português, que era permitido a união do português com o índio, chegando em alguns casos de colonizadores portugueses possuírem
mais de 17 mulheres de tribos nativas. A capitania da Paraíba de 1635 a 1645 teve como administradores alguns governadores holandeses. Foi Servais Carpenter, que também governou o Rio Grande do Norte, Ipo Ellicens, que como característica do seu governo podemos ver que foi um administrador violento e desonesto, Elias Heckmans, Sebastian von Rogoven, Daniel Alberti e Paulo de Lince. Também em alguns livros você vai encontrar Paul de Lince. Capítulo. O detalhe aqui, o capítulo das invasões holandesas na Paraíba não pode ser encarado apenas do ponto de vista militar. Bem mais importante, fez sua contribuição cultural. É a cultura, é aquilo que fica. Nesses termos, os flamengos contribuíram bastante para o conhecimento da terra. Em primeiro lugar, devido aos relatórios que produziam, relatórios estes muito detalhados sobre a natureza, sobre a geografia, sobre tudo que eles podiam catalogar no território, né? O primeiro, de autoria do conselheiro Servais Carpenter, revela o caráter ecológico a recomendar as áreas mais adequadas ao plantio da cana-de-açúcar, fumo e mandioca, como também da criação de gado. Entusiasmado com a fertilidade da terra, Carpenter deteve-se longamente sobre as árvores, frutos e animais que nela se encontravam nesse seu relatório. A descrição das capitanias de Pernambuco, Itamaracá e Paraíba, como também do Rio Grande do Norte, intitula-se o relatório assinado por Adrien Verdon. Segundo este autor, a Paraíba dispunha de 1630. Segundo esse autor, a Paraíba dispunha em 1630 de 18 a 19 engenhos, que eram responsáveis por 150 mil arrobas anuais, que significavam 600 a 700 caixas de açúcar embarcadas nos navios. Contudo, havia pouco fluxo de negócio na capital. Em matéria de produção de açúcar, o melhor documento de origem holandesa é o minucioso relatório sobre as capitanias conquistadas no Brasil pelos holandeses, datado de 1639 e de autoria de Adrian van der Dussen. De portos, rios, cidades, freguesias, aldeias, escravos, pau-brasil, madeiras, fortificações, religião e abastecimento, ocupa-se Dussen, cujo texto detalha os vinteginhos existentes na Paraíba, com as perspectivas, tarefas e lavradores. O mais completo relatório sobre a Paraíba, proveniente do domínio holandês, é a Descrição Geral da Paraíba, de Elias Heckman, objeto em 1882, de 2 edições, ambas em João Pessoa. Geógrafo, poeta e cartógrafo, Heckman, que na condição de diretor da Companhia das Índias Ocidentais, governou a Paraíba de 1936 a 1639, elaborou um documento verdadeiramente modelar. A primeira parte é dedicada à capital e a segunda aos engenhos, no Vale do Paraíba, e a terceira aos costumes dos índios, tapuias. Sua geografia urbana, economia e antropologia combinam-se dessa forma harmoniosamente. Quem ficar interessado aí,
Em 1892 foram publicadas 2 edições de João Pessoa dessa descrição geral da Capitania da Paraíba de Elias Heckman. Quem ficar curioso e quiser aprofundar seus conhecimentos sobre a Paraíba daquele período, é só tentar dar uma pesquisa daí em alguma biblioteca, ou de repente você consegue até no Google, baixar no Google. Muito bem, gente, a gente chega ao final desse assunto, invasão holandesa, dividido em 3 aulas. Essa é a referência da nossa aula. Esse foi um texto que eu encontrei disponível na internet para explicar para vocês. Continue estudando e até a nossa próxima aula.